Está no ar. EBT. Começa agora a coluna que fala sobre pesquisas de mercado e o interesse do consumidor. Está no ar o Raio X, o valor da informação, com Alexandre Paes e Ricardo Reiser. Oferecimento de Smile Pesquisas e ASP Softwares. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Iago. Bom dia, ouvintes da menina. Estamos aqui mais um dia para falar do Raio X. Da informação. Nosso programa, nossa coluna tem o propósito de gerar valor através da opinião pública e agregar valor ao mundo dos negócios, gerando transparência através da informação. E o tema da semana é o raio-x da conta de luz. Durante a semana foi rodando uma pesquisa aí, né, Ricardo? Bom dia, Iago. Bom dia, Ulisses. Bom dia, ouvintes da Rádio Menina. Essa semana a gente teve tivemos a pesquisa, colocamos a pesquisa no ar e tivemos uma quantidade bastante grande de respostas aí, a gente vai divulgar hoje. Tivemos um problema no microfone técnico. Isso aí, fala aí, Ricardo. Bom dia, Iago, bom dia, Ulisses, bom dia, ouvintes da Rádio Menina. Essa semana rolou a pesquisa sobre o aumento da polêmica do aumento da conta de luz. E felizmente a gente teve uma quantidade bastante grande de respostas e hoje vamos estar divulgando essas respostas aqui. Tivemos uma participação considerável da população, dando a sua opinião sobre esse aumento, né? Ricardo, me diz uma coisa, tu teve num evento ontem da Lages Criativa, alguma coisa nesse sentido, né? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, ontem foi dado a partida em um programa que está sendo desenvolvido na cidade de Lages, como tornar Lages uma cidade criativa. Então tivemos uma palestra e 3 painéis onde foi discutido como vai se desenvolver um programa para encontrar o propósito de Lages e, baseado nesse propósito, como que Lages vai seguir nos próximos anos. E algo que foi muito discutido e muito colocado é que Lages, não só Lages, mas como qualquer cidade que quer se modernizar, precisa ter atitude e ter a participação de todas as pessoas, de toda a sociedade civil, não só esperar pelo poder público, mas sim cada um de nós fazer a nossa parte para poder desenvolver a nossa cidade. E como é que foi a participação do pessoal lá? Tinha bastante gente, não? Tinha bastante gente, tanto que em 2 dias os convites foram esgotados, né? E o Teatro Marajoara estava bem repleto ontem. Que bom, né? Lages sendo diferente, né? Vamos ao nosso convidado da semana, que vai falar sobre, fazendo um raio-x da conta de luz. Nosso convidado é o Stefano, mestre em engenharia elétrica. Stefano, conta um pouquinho sobre você aí, se apresente para os ouvintes da menina. Bom dia, Alexandre, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Menina FM. Primeiramente, eu agradeço o convite, é uma honra poder estar participando do programa com vocês. Eu nasci em Lages, sou lagiano, mas morei a minha vida praticamente inteira fora de Lages. Fiz faculdade de engenharia elétrica e mestrado em Blumenau, onde casei também, e pelo destino acabei retornando aqui à minha cidade de origem, né, Lages. Desde 2014 eu sou professor na Uniplac. Hoje eu sou coordenador ali também do curso de engenharia elétrica. Legal. Falando desse tema da Celesc, né? Eu queria, antes de a gente iniciar o resultado da pesquisa, porque esse tema da conta de luz, ela gerou muito blá 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 nas redes sociais, muita reclamação. Então, antes de começar, eu queria ler na íntegra aqui o comunicado oficial da Celesc, que saiu em janeiro, né? Para assim que eu terminar, começamos a apresentação da pesquisa, Ricardo. Vai. Em relação às manifestações de consumidores sobre a fatura de energia elétrica emitida nesse mês de janeiro de 2019, a Celesc informa que não houve cobrança adicional ou erro no processamento de dados do faturamento da empresa. O aumento na conta de luz para muitos clientes se deve, em grande parte, ao maior consumo de energia registrado nos últimos meses, especialmente pelo uso de equipamentos elétricos como ar-condicionado, motores de piscina e em períodos de temperatura elevada. A Celesc reitera que a tarifa de energia elétrica da companhia não é reajustada desde agosto de 2018 e orienta que os clientes
Confiram atentamente o histórico do consumo e o período da apuração da leitura na fatura recebida. E depois disso fizemos uma pesquisa, né, Ricardo? Vamos à primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta é: você observou um aumento significativo no valor da sua conta de luz com vencimento no mês de janeiro? 35,53% das pessoas disseram não. E 64,47% disseram sim. A gente gostaria de antes de partir para a segunda pergunta, perguntar para o Stefano. Stefano, como que é feita a medição da conta de luz? Então, a medição da conta de luz é uma coisa que é relativamente simples, né? Para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender, é como você tivesse um carro e o seu carro ele tem um odômetro que mede a quilometragem, né? Então, se o seu carro tem 10 mil quilômetros, em um mês ele estiver com 11 mil, significa que você percorreu 1.000 quilômetros durante esse mês. É assim que é medida a energia elétrica. Isso tanto nos medidores antigos, né, quanto os mais atuais. Então é sempre com base na diferença da medição do mês anterior. Então isso é algo bem simples e bem transparente para o consumidor. Ele próprio pode conferir se isso está certo ou se está errado. Isso mesmo. Hoje é normativo, né? Todos os medidores têm que ficar numa área de livre acesso. Então isso fica normalmente na frente das residências, né? Os medidores têm policarbonato na frente, então dá para você aferir ali para ver se está tudo certo. Eu particularmente eu não tive um aumento na minha conta, por exemplo, mas para citar o exemplo que você colocou, eu tive um problema recente na conta de água, né? Mas eu fui exatamente no medidor, pegar a leitura do mês anterior e comparar com o que estava naquele momento, né? E eu mesmo fazer uma média para mim entender o que estava acontecendo. Chamei o encanador, né? Por quê? Porque a conta da água vinha 100 e poucos, veio 700 e poucos reais. E eu não estava em casa, né? Aí descobrimos um vazamento. Então, o consumidor, se ele olhar esse odômetro, né? Tá, ele olhar essa diferença durante o processo, não precisa esperar fechar a conta, ele pode ir lá, olhar aquele consumo, se está um pouco acima do normal e de repente fazer uma vistoria, alguma coisa assim, para entender o porquê que está elevado, né? É isso, né, Stefano? Isso aí. Então tá. A segunda pergunta que nós fizemos foi somente para as pessoas que responderam sim, que sentiram um aumento significativo da conta de luz, que foi 64,47%. Daí nós fizemos a seguinte pergunta: por que você considera que houve esse aumento no valor da conta da luz? Não houve nenhum motivo para o aumento da conta da luz, 55,6%. Houve aumento de utilização dos equipamentos já existentes, 20%. Pode ter ocorrido um erro de leitura realizado pela Celesc, 18%. E aumento da quantidade de equipamentos, 7%. Então aqui a gente pode verificar que praticamente quase 75% não se considera responsável pela conta de luz, por esse incremento na conta de luz. Mas pelo que, me corrija se eu estiver errado, Stefano, mas isso é muito difícil que tenha ocorrido numa quantidade tão grande quanto se propaga aí, né? Isso, exatamente. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender como a fatura, né, como a conta de luz ela pode aumentar no verão. Olha só, se você tiver um ar-condicionado de 12.000 BTUs, que tem 1.800 watts, né, por exemplo, e ele ficar ligado durante 8 horas todos os dias, que seria você deixar ligado ele durante a noite, o consumo pode chegar a 432 watts hora no mês. Como a gente está pagando aproximadamente 80 centavos o quilowatt, isso aí pode gerar um aumento de R$345 na sua fatura. Um ar-condicionado? Um ar-condicionado ligado todo dia. Então isso aí já mostra que se a gente não tiver controle e não cuidar, realmente pode haver esses aumentos no verão. E o ar-condicionado é o equipamento que mais consome energia ou tem alguns outros que também têm um consumo semelhante? Boa pergunta. Os equipamentos que têm mais consumo em casa são os equipamentos que são usados para refrigerar, né? Por exemplo, ar-condicionado, e os para aquecer também. Então o chuveiro também é um vilão aí da fatura de energia elétrica. Só que o ar-condicionado,
o que a gente pode fazer para não gastar tanto, né? Não precisa desligar o ar-condicionado. Se a gente, ao invés de deixar ele no 16 graus ali no mínimo, porque ele fica ligado a noite inteira, colocar talvez num 22 graus da temperatura dele, aí ele não vai precisar estar trabalhando sempre. Isso aí já vai reduzir significativamente o consumo desse equipamento. Existe uma função no ar-condicionado, já que é o equipamento, o vilão aí, né? Do verão. E o vilão do verão, né? Existe uma função nele que ele é aquele automático, né? Tá? Se você bota lá no 20 graus, 21 graus mais ou menos, tá? E ele desliga, no momento que ele desliga até ele fica mantendo a temperatura. Essa ação, ela reduz, o que você diz sobre isso? É fato isso mesmo? É fato, isso mesmo, é essa a ideia. Quando ele... os mais modernos, ele diminui a potência, né? Os mais antigos, ele desliga mesmo, né? Quando ele desliga ali, ele não está consumindo energia. Então, se ele ficar nesse ciclo, ele vai com certeza diminuir o consumo de energia, isso mesmo. Legal, nós temos uma participação especial hoje aqui, né? O Iago quer fazer uma pergunta para ti. Alexandre, Ricardo, mais uma vez bom dia. Stefano também, bom dia, seja bem-vindo ao BBT News. Stefano, as redes sociais, elas mostram muitos vídeos relatando problemas em questão do consumo de energia. Na minha casa, eu percebi essa diferença, não compreendi, porque quanto mais você tenta fazer uma leitura da fatura, mais você não compreende, porque é uma questão muito técnica muitas vezes, apesar de eles tentar facilitar essa leitura. Mas, Stefano, rolaram alguns vídeos nas redes sociais falando de que a Celesc precisa entregar 220 volts. Eu, de fato, não compreendo isso, mas que estava chegando em algumas residências, isso aqui no estado, em menos de 220, ou seja, estava chegando 210, 200. E quando esse número ele é baixo, ele acaba aumentando o consumo de energia. Agora, isso realmente é fato? É verídico? Então, realmente pode acontecer de ter oscilação. Essa oscilação aí pode acontecer. A ANEEL regulamenta que é em torno de 10%. Então, de 200 até 240 é o que a gente pode receber em casa sem problema nenhum. Agora, que isso vai gerar um aumento de consumo, isso não acontece. Por mais que você esteja com uma tensão mais baixa, a energia ali que você vai estar consumindo vai ser equivalente. E essa tensão mais baixa, ela pode gerar algum tipo de situação, de problema para os equipamentos que estão sendo utilizados? Pode gerar. Isso é uma coisa que é interessante a gente manter controle, né? E se tiver com uma tensão baixa, a televisão pode começar a desligar, a gente pode ter alguns problemas assim com equipamentos elétricos. Então, é uma coisa que tem que monitorar também. Eu fazendo uma pesquisa ontem, fazendo uma investigação na internet, como o Iago relatou agora, eu vi uma pessoa falando assim, por exemplo, aqui, minha conta no mesmo período do ano passado, fazendo uso dos mesmos equipamentos, foi de R$250 para R$560 agora, né? Não é normal. Muita gente ouvida, esse comentário foi até quando foi divulgado o comunicado oficial da Celesc, alguns comentários vai abaixo, né? Então, dentre esse comentário e entre outros, tá? O que justifica, por exemplo, a pessoa em janeiro, em casa, não tá na praia, tá? O consumo na praia aumenta, mas na minha casa, por não ter ninguém, né, simplesmente dobra a fatura. O que pode justificar isso, por exemplo? Isso não é normal, né? A pessoa estando fora de casa, o consumo deveria reduzir, né? Uma coisa que pode acontecer, mas é muito difícil, você precisar trocar o padrão de entrada. Aí realmente pode acontecer uma grande diferença, que é o que a gente tem visto aí no jornal, que acontece às vezes. Mas isso é 1 em 1 milhão, né? É muito difícil de acontecer. Mas caso você tenha feito alguma reforma na sua casa e trocou o medidor ali, aí pode ter essa diferença, mas indo à Celesc eles resolvem. É só fazer a reclamação lá, eles vão investigar, vão tentar entender, né? Isso mesmo. Vamos a outra pergunta. Você tomou conhecimento
das explicações dadas pela Celesc para o aumento do valor na conta de luz? Sim, concordo totalmente, 6,46%. Sim, porém concordo parcialmente, 8,92%. Sim, porém não concordo, 16,31%. E não fiquei sabendo das explicações da Celesc, com 68,31%. Esse número aqui me surpreendeu, Ricardo, porque apesar de ter dado, a gente escutou bastante coisa na televisão, no rádio e assim vai, mesmo assim a população acabou não recebendo essa informação, né, pelo que está dizendo aqui. Foi algo surpreendente, mas as principais reclamações, e elas começaram pelas redes sociais, pelas mídias sociais. A gente não percebeu o mesmo contraponto da Celesc em cima disso. Ela foi para as mídias tradicionais. Então, eu não sei se isso pode ser a verificação disso, mas isso foi um fato que preocupou bastante, porque isso mostra que a Celesc talvez, e isso serve para todo mundo, talvez tenha que intensificar ou alterar a sua forma de comunicação, porque quase 70% das pessoas não escutaram as explicações de maneira concreta, de maneira correta, né? Então é algo que isso remete para todo o nosso meio empresarial também, que a gente tem que saber se a nossa comunicação está chegando de acordo ao nosso consumidor, a quem a gente quer. Isso. Stefano, o que você pode dizer sobre isso também, fazer um comentário? Eu acho que é importante a comunicação, né, e o incentivo à eficiência e ao consumo sustentável de energia. Outro ponto aqui que eu achei interessante a gente comentar é sobre as bandeiras tarifárias, né? Desde 2015, as faturas passaram a ter as bandeiras tarifárias. Só que nessa época do ano é a época que chove bastante, então a gente não está numa época de bandeira tarifária alta, né? Vermelha ou amarela. Então, branca, né? Agora estamos na branca. Então, não justificaria, né? Por causa da época do ano, em relação a nível de reservatórios e tudo mais, aumentar o valor da energia elétrica. Mas se nós não tivéssemos na bandeira vermelha, teria esse volume de aumento, ou essas diferenças não são tão grandes assim? Bom, no pior caso, na bandeira tarifária vermelha 2 aqui, a gente tem um acréscimo de 5 centavos por cada quilowatt-hora. Então, uma família normal gasta mais ou menos uns 200 kWh. Isso pode aumentar uns R$10 na fatura. Não é tanto assim, mas já é um aumento, né? Para a maioria da população está com salário mínimo, aumentar R$10, R$15 na fatura já faz uma diferença danada. Já, né? Dói. Mas a discussão não foi em função de R$10, mas sim 200, 300, 500 reais. Praticamente dobrar, né? Você que ligou o rádio agora, estamos aqui, eu, Alexandre Paes e Ricardo Reiser, na coluna BBT News, com o Raio X, o valor da informação. Todas as sextas-feiras estaremos aqui com vocês às 7h50 da manhã, com o oferecimento de ASP Softwares. Você precisa emitir documentos fiscais? A ASP tem a solução mais barata para o seu negócio. Cliente Smile Pesquisas. Descubra o que seu cliente pensa sobre sua empresa e aumente o seu faturamento com a Smile. Stefano, me diz uma coisa, o que o horário de verão contribui para a economia na conta de luz? Esse horário de verão inclusive está acabando agora, próximo final no sábado, né? O ouvinte fica ligadinho para diminuir 1 hora no relógio. Esse horário de verão, ele realmente tem essa diferença na economia da luz que sempre falam? O horário de verão, ele gera uma diferença, sim, mas essa diferença está cada vez diminuindo mais, né? Porque com o horário de verão a gente acaba trabalhando mais cedo, né? Acordando na verdade, acordando mais tarde, ficando mais tempo durante o dia, né? Trabalhando. Ou seja, quando você chega em casa, é dia ainda. Então, com isso, você não precisa usar a iluminação. Como a iluminação hoje ela não representa tanto consumo de energia elétrica, isso aí com o tempo vai cair. Uhum.
Então agora, para as pessoas que responderam na pergunta anterior, que concordam tomaram conhecimento das informações da Celesc, mas concordam parcialmente ou não concordam, a gente fez a seguinte pergunta: por que concorda somente parcialmente com as explicações da Celesc? Explicaram do consumo de produtos desligados, 1,89%. Mesmo consumo, mas aumentou a conta, 5,66%. Tenho ciência das dificuldades para gerar energia, mas aumentou muito, 5,66%. No verão há um consumo maior, mas não justifica o aumento abusivo, 7,55%. Pois não concordo, 7,55%. E porque não foi bem explicado, 26,42%. Então voltamos, né? Voltamos às explicações, né? O que justifica, né, Ricardo e Stefano? Aqui a gente tem a grande parte do público não ficou bem explicado. Viram as explicações, acompanharam as explicações, mas não se sentiram satisfeitos com a resposta, com o posicionamento da Celesc. Outro ponto que eu gostaria de comentar sobre a nossa região aqui, que é bem interessante, é que os maiores consumos de energia elétrica aqui em Lages, eles acontecem no inverno, né? Como a gente falou anteriormente, que são os equipamentos que aquecem ou refrigeram, que causam maior consumo de energia. Então aí no inverno é onde a gente, na verdade, geralmente tem o maior consumo de energia aqui em Lages, né? Mas aproveitando isso aí, Stefano, eu vi em alguns momentos, em alguns dias do mês de janeiro, que tanto a Eletrobras quanto a Celesc comunicaram que houve recordes de fornecimento de energia, né, durante esse mês de janeiro. Então, se ela está distribuindo energia numa quantidade maior, o recorde de energia, ela foi para alguém. Isso vai ser distribuído e gera exatamente esse aumento de luz. Perfeito, isso mesmo. A nossa região aqui é um caso à parte, né? Mas na maioria dos locais, no verão, é normalmente onde acontece o maior consumo, isso mesmo. Porque aqui na nossa região até diminui a população, porque muita gente vai pro litoral ou para outros locais aí, né? Também nós perguntamos para quem não concordou com as explicações da Celesc, por que não concorda com essas explicações? Então, 3,45% falta de controle de parte da Celesc. 10,34% valor incompatível com a residência. No verão há um consumo maior, mas não justifica o aumento abusivo. E mesmo consumo, mas a conta aumentou. 13,79% não concorda com o aumento das taxas. E 34,5% colocou que foi um aumento abusivo sem justificativa. Sobre as taxas, né, um ponto importante é falar sobre qual o papel, né, da Celesc. A Celesc, o papel dela é distribuir energia. Então, algumas pessoas acham que a Celesc ganha dinheiro vendendo energia, mas na verdade não é isso que acontece, né? O faturamento e o trabalho da Celesc é em manter a energia chegando até as residências. Então é por alguns fatores que medem se a energia está chegando, inclusive a tensão que a gente falou antes é um deles, geram o valor para a Celesc. Então não é exatamente o consumo, né, o que ela vende, mas sim o que ela distribui. Essa é a ideia. Temos uma participação de um ouvinte aqui, Neno Almirante. Vamos agradecer ao Neno. Obrigado ao Neno pela participação. Ele relatou algo aqui que eu vou ler. Tivemos o consumo normal, mas o consumo a mais do uso de chuveiros e principalmente de ventiladores. O talão veio no mesmo valor dos meses anteriores. Vai entender. Então tem casos que tá normal e tem casos que teve essa diferença grande, né? Então isso aí pode acontecer, por exemplo, em bairros, por exemplo, no centro acontecer alguma coisa, aí no Coral acontecer de outra forma e vice-versa, enfim, outros
outras formas? Pode acontecer isso ou é a mesma geração, traz igual para todo mundo, Stefano? A geração e a distribuição, ela é assim, para consumidor residencial, ela é igual para todo mundo, né? Pode acontecer uma diferença em relação ao local onde a pessoa mora. Pode, talvez, porque no centro se use mais ar-condicionado, talvez, mas o valor, né, que é pago é padrão, então é para todo mundo igual. Legal. Nós também tivemos alguns comentários, né, em relação à pesquisa, né, e alguns relatam que, por exemplo, as pessoas deram as suas opiniões aqui. E, por exemplo, alguém falou em falta de água nos reservatórios, relata um aumento de uso de aparelhos. Mas, como a gente já explicou anteriormente, a questão da falta de água ou da falta de chuva, ele reflete nas bandeiras, né? É essa forma que ele reflete, é isso, né? Exatamente. O custo da energia, né, ele é calculado com base no nível do reservatório. Então, como a água ela não tem um custo tão grande quanto as térmicas para gerar energia, se os reservatórios estão cheios, consequentemente a água vai... por causa da água, a energia vai se tornar mais barata para o consumidor. Mas esse fator só altera as bandeiras, só isso? Para consumidor residencial, só as bandeiras. Passou rápido, né, Stefano? Foi? Nossa, já estamos acabando aqui. Já estamos acabando. Queria agradecer a tua presença, Stefano, e você aceitou prontamente o nosso convite aqui. Você é coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Uniplac, né? E mestre em Engenharia, como eu relatei no início. Fazer as tuas considerações finais e mandar um abraço para alguém, uma dica para o nosso ouvinte da menina? Então, muito obrigado pelo convite. Eu fico à disposição aí da rádio também, dos ouvintes, né? Se tiverem dúvida, a gente está à disposição na Uniplac também ali para atender. E um bom fim de semana aí para todo mundo. Infelizmente hoje tá um clima meio chuvoso, mas vamos tocando a vida e bom fim de semana. Mas obrigado. Ajuda a economizar, a manter a bandeira do jeito que tá, né? É isso mesmo. Bola pra frente, né? Eu queria convidar o nosso ouvinte a participar das pesquisas que vão iniciar essa semana. O próximo tema do raio-x vai ser o raio-x da ciclovia da Duque de Caxias. E a gente vai apresentar esse resultado da pesquisa, ela vai ficar rolando por 15 dias e vamos apresentar essa pesquisa no dia 1º de março. Porém, na próxima sexta-feira, a gente vai ter alguns convidados especiais para poder discutir um pouco sobre esse assunto, até para uma prévia do resultado da pesquisa, né? E também nas próximas semanas, provavelmente a gente está na estratégia de lançar por quarta ou quinta-feira a pesquisa sobre futebol, né? Para saber qual é a maior torcida de Lages. Para quem você torce, Stefano? Eu torço pro Inter, Internacional de Porto Alegre. Inter bom é o Inter de Lages. Uma vez nós fizemos isso lá no... Concordo. Concordo com o Ricardo. Nós fizemos isso aí, uma faixa lá no estádio do Inter, no jogo da seleção. Inter bom é Inter de Lages, né? Quase expulsaram nós de lá. Mas tudo bem. Convido o nosso ouvinte a curtir nossas redes sociais no Facebook, Raio-X, o valor da informação, e no Instagram, Raio-X da informação. Se quiser fazer alguma pergunta, como o Nano ali fez, um comentário, corre lá e a gente está discutindo aqui ao vivo ou falamos durante a semana. Ricardo, quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para o Vladimir, que está assumindo a agência da Celesc aqui em Lages, porque durante esse processo todo de aumento de luz, de incremento, eu sempre recorri a ele para ele poder me dar as devidas considerações sobre isso. Legal, eu finalizo sempre com uma frase, né? Então atenção aí. Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida. Bob Marley. Eu queria mandar um abraço para minha família, Ulisses, Iago, né, Vitor e Vinícius, e ao nosso ouvinte da Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir. Estamos aí. Você ouviu a coluna Raio-X, o valor da informação, com Alexandre Paes e Ricardo Reiser, no oferecimento de Smile Pesquisas e ASP Softwares.
BBT News.